Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual vai ser o horário que vocês assistirão essa aula. Então, o nosso momento hoje é para falar sobre o recurso ordinário, dando prosseguimento à matéria recursal. Trata-se, talvez, do recurso mais utilizado, vamos assim dizer, mais difundido do processo do trabalho mesmo, uma vez que ele é o recurso que será interposto contra a decisão que encerra a fase cognitiva, a fase de conhecimento do processo da justiça do trabalho. Então, é muito importante o estudo desse recurso, lembrando que o que nós vamos tratar agora do recurso ordinário e o que nós trataremos depois no agravo de instrumento, tudo isso será complementado com a nossa aula semanal. Então, isso daqui seria uma exposição do que será tratado e o início do estudo sobre a disciplina de recurso ordinário, certo? Tudo isso será complementado na nossa aula semanal. Então, pessoal, o primeiro ponto, e talvez seja um ponto de semelhança e que facilita a compreensão da matéria, é aquele que diz respeito que a apelação está para o processo civil, assim como o recurso ordinário ele está para o processo do trabalho. Só que tem um detalhe. E esse detalhe ele é muito importante a gente falar. Esse detalhe seria o seguinte: a apelação ela vai ser julgada necessariamente pelo TJ ou pelo TRF. Por sua vez, ou seja, os órgãos de julgamento extraordinário, eles não terão conhecimento do recurso de apelação. Se for necessário chegar ao STF, vai ser via recurso extraordinário, e se for necessário chegar ao STJ, será por recurso especial. Em contrapartida, o RO ele vai ser julgado por quem? Pelo TRT, e ele também poderá ser julgado pelo TST. Isso acontece pelo seguinte motivo: eu tenho ações que elas são originárias do TRT e, em função disso, contra as decisões dessas ações ordinárias do TRT, o recurso cabível é o recurso ordinário. Nós tratamos na última aula de uma hipótese em que não foi possível a fungibilidade de recurso em função da confusão do cabimento do recurso ordinário ou do recurso de revista. Como os pressupostos desses dois recursos são muito distintos, não cabe a fungibilidade de ações originárias do TRT. O recurso cabível será o recurso ordinário. E esse recurso ordinário interposto no TRT, ele será julgado pelo TST. Ou seja, enquanto que o recurso de apelação ele sempre será julgado pelo segundo grau, vamos assim dizer, no caso do recurso ordinário, eu tenho a possibilidade de julgamento dele pelo segundo grau, que é o TRT, e eu tenho também a possibilidade dele de julgamento pelo órgão extraordinário, que é o TST. Ou seja, eu disse no começo desse slide que nós temos o ponto de semelhança entre ser o recurso ordinário um apelo, uma tentativa de devolver ao tribunal a análise daquelas questões de mérito e as questões de prova. Então, por essa característica, e exclusivamente por essa característica, existe uma semelhança.
No entanto, quando nós analisamos os órgãos que poderão julgar esses recursos, nós notamos que a semelhança fica apenas naquele primeiro ponto. Esse segundo ponto demonstra, então, que o recurso ordinário ele não está ligado ao órgão que será julgado. Ele está ligado à decisão que será recorrida. Então, toda decisão em rito ordinário, em procedimento ordinário, ela será atacada por recurso ordinário. Seja essa decisão originária do juízo do trabalho ou do próprio Tribunal Regional do Trabalho. Pois bem, da leitura do 895, fica muito claro isso que eu acabei de falar para vocês. Assim como eu fiz na aula de embargos de declaração, vou tentar destacar os itens aqui, cada um com uma cor diferente. Então, vamos lá. O caput ele já começa com uma frase de extrema relevância. Cabe recurso ordinário para a instância superior. Aqui ele não está falando de segundo grau e aqui ele não fala do TRT, porque ele não poderia prever isso. Então, primeiro passo. Qual é o prazo para a interposição do recurso ordinário? 8 dias. Quais são os tipos de decisões que possibilitam a interposição do recurso ordinário? São as decisões definitivas ou terminativas. Além disso daí, eu tenho uma outra possibilidade de decisões que também comportam o recurso ordinário. Quais são essas decisões? São as definitivas ou terminativas dos tribunais regionais do trabalho. Aí, aqui está o ponto que eu havia comentado com vocês no slide anterior. Em processos de sua competência originária. Então, aqui nós temos que o prazo, por conta da uniformização, não poderia ser diferente, ou seja, continua-se o prazo de 8 dias para interposição. E fica claro que dessa decisão do TRT, não importa se é um dissídio individual ou no dissídios coletivos. Nós vamos ver hipóteses de cabimento, tanto de individual quanto coletivo. Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Quanto ao procedimento sumaríssimo, ela tem uma previsão mais expressa que dispõe sobre uma celeridade, onde ele fala que será imediatamente distribuído, onde fala que o relator tem um prazo de 10 dias e, ao mesmo tempo que a secretaria, tão logo o processo seja devolvido pelo relator, esse processo será pautado para julgamento. E um detalhe, sem revisor. Quanto ao parecer do Ministério Público do Trabalho, quando houver necessidade, esse parecer será oral. Ou seja, tudo para tentar dar um pouco mais de celeridade ao andamento desse processo. Certo? E um detalhe que eu gostaria de tratar, que eu não gostaria que passasse batido, que é isso daqui. Os tribunais regionais, quando divididos em turmas, poderão designar turma para o julgamento de recursos ordinários interpostos de sentença em procedimento sumaríssimo. Ou seja, não há nenhum impedimento legal, não há nenhum tipo de ofensa ao texto legal se um Tribunal Regional do Trabalho, dividido em turmas, designar uma exclusivamente para o julgamento de recursos ordinários vindos do procedimento sumaríssimo. Isso não é problema, isso não é ilegal
Isso não fere nenhum princípio que vigora e que rege o processo de trabalho. Esse inciso, que eu não destaquei nada, ele diz sobre o acórdão. Terá o acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com indicação suficiente do processo, parte dispositiva e das razões. No entanto, se a sentença confirmar, se o acórdão confirmar a sentença, a própria certidão de julgamento servirá de acórdão. Então, tudo isso demonstra que um processo pelo rito sumaríssimo, ele nasceu para ser célere. Então, essa celeridade, ela é algo a ser buscado por todos. E um detalhe aqui, que não poderia passar batido. Esse prazo aqui, esse prazo de 10 dias, ele é um prazo das partes? Não. Esse daqui, ele é um prazo do juízo. Então, sendo um prazo do juízo, ele não trará um efeito prejudicial às partes, além do próprio atraso no julgamento. Ou seja, o relator ele não liberou o processo em 10 dias. Logo, no 11º eu vou substituir esse relator. Não. Essa manobra, por vezes, ela poderia ser prejudicial e ensejar ainda mais um atraso nesse julgamento. Portanto, trata-se de um prazo que ele é da própria secretaria, certo? Então, ele não, além do atraso, ele não trará nenhum outro tipo de prejuízo para as partes. Aqui, nós já falamos no slide anterior, o recorrente, ele para a interposição do RO, ele terá 8 dias. Um detalhe que não poderia deixar de ser constado. A contagem, ela pode, e se houver embargos, ela será interrompida. Aí, lembrando daquela situação que nós falamos, quando que esses embargos de declaração, eles interromperão o prazo para a interposição do recurso principal, quando eles forem tempestivos. Quando os embargos forem tempestivos, eles terão, via de regra, a capacidade de interromper a contagem do prazo recursal. Lembrando daquelas hipóteses em que o embargo de declaração ele não vai interromper. Quais são as hipóteses, professor? Quando ele for intempestivo, quando ele não estiver devidamente representado, ou quando ele for sem a assinatura daquele que o redige. E se nós falamos do prazo do recorrente, nós precisamos falar então do prazo do recorrido. Por óbvio, se o recorrente tem 8 dias para fazer as suas razões, automaticamente o recorrido ele tem que gozar de um mesmo período para contrarrazoar essas razões de recurso ordinário. É uma questão de manter a paridade entre as partes. É uma questão de manter a isonomia. Não seria razoável eu dar 8 dias para uma parte atacar e, ao invés de dar o mesmo prazo, conceder 5 dias para outra parte se defender. Então, isso não seria de nenhuma forma razoável. Pois bem, falemos agora sobre a condição do preparo. Lembrando que a ausência do preparo torna o recurso deserto. O recurso deserto, por conta dessa característica da deserção, ele não será analisado pelo tribunal. E por que ele não será analisado? Porque eu deixei de cumprir com um pressuposto de admissibilidade do meu recurso. Se o preparo ele está naquelas condições extrínsecas para o recebimento do meu recurso,
A sua ausência, ela enseja na impossibilidade de recebê-lo. Ou seja, o que compõe esse preparo? O preparo ele será composto pelo recolhimento das custas e pelo recolhimento do depósito recursal. As custas, como nós já dissemos na aula de teoria geral dos recursos trabalhistas, elas serão calculadas ao percentual de 2%, né, sobre o valor atribuído à causa. Para fins de fixação, no final da sentença, o juiz ele atribui um valor à condenação e desse valor calcula-se 2% para recolhimento a título de custas processuais. E o depósito recursal? O depósito recursal, ele, além de gozar dessa característica de pressuposto de uma taxa, vamos falar sem nos preocupar muito com a terminologia tributária, o depósito recursal, ele ainda goza de uma natureza particular. E essa natureza particular é de garantia do juízo. Ou seja, eu garanto parte da execução, ou eu garanto toda a execução através do recolhimento do depósito recursal. Então, com base nesse documento, e no slide de vocês, isso daqui é um hiperlink, vocês terão acesso a esse ato 247 de 2019, que ele limitou como valor máximo para a interposição do recurso ordinário o valor de R$ 9.828,51. No entanto, toda causa eu tenho que recolher esse valor? Não. Se eu tenho uma causa com o valor menor do que esse limite, eu automaticamente terei o meu depósito recursal limitado ao valor da minha condenação. Então, eu não tenho que recolher ao juízo um valor superior ao da minha condenação, porque a única coisa que o juízo exige para eu recorrer é que eu tente garantir uma execução. Noutras falas, que eu demonstre não estar recorrendo simplesmente para protelar o cumprimento de uma obrigação. Então, esse é um ponto muito, muito importante. E é relevante também nós abordarmos o que trata o parágrafo 1º do artigo 899 da CLT. Eu vou aqui dar um tempinho para que vocês olhem pelo telefone, ou que vocês se aproximem aí da CLT de vocês, ou então pausa esse nosso vídeo e pegue a CLT 899, parágrafo 1º. 899, no parágrafo 1º, ele fala: sendo a condenação de valor até 10 vezes o valor de referência nos dissídios individuais, só será admitido o recurso, inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de depósito em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz. Aqui fica claro que eu tenho um limite para a cobrança desse depósito recursal e eu tenho uma garantia de que esse valor ele não pertence ao juízo. Esse valor ele não é da parte que recorreu. Esse valor ele é uma garantia. E essa garantia ela traz a segurança que em uma eventual vitória, esse tempo que está levando para ser julgado, ele será monetariamente compensado por conta desse depósito que foi realizado. Certo? Professor, todos estão obrigados a recolherem, a comprovarem o preparo? Comprovar o preparo, eu entendo que sim. Ainda que seja para dizer que deixa de comprovar
o recolhimento das custas de depósito recursal por ser beneficiário da justiça gratuita. Ou seja, eu, ao comprovar a gratuidade de justiça, eu entrego ao judiciário a minha declaração de que eu estou isento de comprovar o recolhimento do preparo. Eu já falei isso na aula de teoria geral do produto de recurso e não é forçoso trazer de volta para essa condição aqui a súmula 86 do TST. O que essa súmula ela traz que ela precisa desse destaque aqui? Essa súmula ela fala simplesmente o seguinte, que a massa falida, quando ela deixa de recolher o preparo, quando ela deixa de garantir o preparo, o recurso dela não será considerado deserto. No entanto, esse mesmo benefício ele não se aplica às empresas que estejam em liquidação extrajudicial. Ou seja, não é um benefício extensível, certo? Esse benefício aqui, ele está limitado a quem? A massa falida, certo? Desculpe aí qualquer inconsistência na fala com base no direito empresarial, mas o que eu quero deixar claro é que o benefício trazido à massa falida, ele não se estende à empresa em liquidação extrajudicial. Certo? Beleza. Nesse primeiro momento, nós vamos tratar das decisões definitivas ou de mérito, que são aquelas que encerram de fase a fase cognitiva e, ao mesmo tempo, elas julgam o mérito. Então, contra decisões que julga-se o mérito, que encerra a fase de conhecimento, eu não tenho dúvida quanto ao cabimento do recurso ordinário. Eu não tenho dúvida quanto ao cabimento do recurso ordinário. No mesmo passo, eu tenho as decisões terminativas ou processuais, que são as decisões que não resolvem o mérito. Então, dessas decisões que não resolvem mérito, aplica-se, em regra, o princípio da irrecorribilidade imediata. Só que esse princípio ele é absoluto? Não. Não por quê? Porque eu tenho duas hipóteses de julgamento sem resolução de mérito que enseja a adoção ou a utilização do recurso ordinário. A primeira seria um exemplo de incompetência absoluta, que seria quando o meu processo na Justiça do Trabalho ele fosse remetido para a Justiça Comum. Então, nesse caso, já que vai haver uma retirada da Justiça do Trabalho e uma remessa para a Justiça Comum, eu estou encerrando a jurisdição trabalhista. Então, nesse caso, será possível a interposição de recurso ordinário. E o segundo exemplo seria no caso de uma incompetência relativa, ou aqui a gente vai dar como exemplo a exceção de incompetência territorial. Somente será possível o recurso ordinário em uma exceção de incompetência territorial quando for determinada a remessa dos autos para outro tribunal. Vou utilizar o meu exemplo de sempre. Pensem a situação de uma ação que tinha que ter sido proposta em Uberaba e foi proposta em Goiânia. Nesse caso, o que vai acontecer? Se a parte alegar a incompetência territorial lá de Goiânia e pedir a remessa para Uberaba e esse pedido for acolhido, eu vou ter a retirada desse processo de um TRT e o envio para outro TRT. Então, eu vou encerrar a jurisdição desse tribunal. Então, antes de encerrar essa jurisdição aqui,
eu preciso ofertar uma hipótese para que esse tribunal reveja essa decisão e, se for o caso, manter para ele essa competência para julgar. Da mesma forma, o mesmo raciocínio, isso aplica-se à incompetência absoluta. Aqui está na trabalhista e aqui está o Tribunal da Justiça Comum. Então, pessoal, se eu dou mais um espaço ou eu dou mais uma hipótese desse processo permanecer na jurisdição especializada, é em função de um recurso ordinário. Então, a decisão processual, via de regra, ela não comporta a interposição de recurso ordinário. No entanto, em se tratando de remessa para outra justiça ou em se tratando de remessa para outro tribunal, é perfeitamente possível a utilização do recurso ordinário. Pessoal, voltando a falar, o cabimento, nós já falamos lá no primeiro momento, quando nós estávamos fazendo a leitura do 895. Então, o cabimento do recurso ordinário, ele está também aplicável contra decisões definitivas ou terminativas proferidos pelo TRT. Professor, o que isso significa? Significa que todo processo de competência originária do TRT, ao ter o seu mérito julgado, ele deverá ser atacado por recurso ordinário. Então, imediatamente após o mérito dessa ação originária do TRT, a decisão cabível será o recurso ordinário, jamais o recurso de revista. Então, o que eu havia dito para vocês é que essa competência, essa fixação, ela acontece tanto em dissídios individuais, como também em dissídios coletivos. Pois bem, exemplo de ações originárias do TRT que, quando julgadas, serão atacadas por recurso ordinário: ação rescisória, mandado de segurança, ação anulatória de cláusula convencional e dissídio coletivo. Então, pessoal, aqui fica claro aquela questão em que o recurso ordinário, ele é um recurso que permite o seu julgamento tanto pelo TRT quanto pelo TST. E é aquela condição que nós não temos no caso da apelação, uma vez que essa apelação ela somente seria julgada pelo Tribunal de Justiça, que aquela vara está subordinada, ou ao TRF, ao qual esteja subordinado aquela vara da Justiça Federal. Certo? Então, quanto ao cabimento, espero que tenha ficado claro que o RO ele será cabível contra decisão de primeiro para segundo grau e de ação com competência originária de segundo grau para o TST. Isso não pode afastar do entendimento de vocês. Quanto ao juízo de admissibilidade, aqui aplica-se a regra geral e eu observo a presença de um duplo juízo de admissibilidade. Só que a análise desse juízo ela vai ser feita de acordo com o órgão que julga esse recurso. Das decisões proferidas pela vara ou pelo juízo do trabalho, eu tenho o juízo ACO, a vara do trabalho, que julgou a decisão recorrida. E eu tenho o juízo ADQUEM, que é o Tribunal Regional do Trabalho, que é o tribunal que goza de competência para poder julgar esse recurso interposto. De uma outra banda, eu tenho as decisões proferidas pelo TRT, aquelas de natureza originária. A essas decisões, o que eu tenho?
o juízo ACO, ele será do Tribunal Regional do Trabalho que julgar aquela decisão que eu pretendo recorrer. E o juízo adquém, ele será feito pelo Tribunal Superior do Trabalho ao julgar esse meu recurso ordinário. Ou seja, o juízo de admissibilidade, ele vai alterar de acordo com o órgão que julgará esse recurso. Então, se eu tenho uma ação originária de primeiro grau, o juízo ACO vai ser a Vara do Trabalho e o juízo adquém vai ser o Tribunal Regional do Trabalho. De um outro lado, se eu tenho uma ação originária de segundo grau, o juízo ACO será o Tribunal Regional do Trabalho e o juízo adquém será o Tribunal Superior do Trabalho. Certo? Agora, pessoal, isso que eu vou falar para vocês é um entendimento de uma parcela mínima da doutrina e da jurisprudência, mas eu confesso que faz muito sentido esse argumento. Depois eu vou tentar desmontá-lo e fico aberto para perguntas no nosso momento de encontro. Existe uma teoria que fala de um triplo juízo de admissibilidade, uma vez que o artigo 1010 do CPC, ele fala que o processo ele só será remetido para a instância superior quando da interposição do recurso e depois de aberto o prazo para a parte contrária, ela juntar as suas contrarrazões. Somente depois de ter esses dois requisitos aqui, eu remeteria para o órgão hierarquicamente superior. Então, por esse entendimento, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o recorrente, ao ajuizar o seu recurso, ao interpor o seu recurso, ele oferece ao magistrado o primeiro juízo de admissibilidade. Se estiverem presentes os pressupostos recursais, o que esse magistrado vai fazer? Ele vai determinar ou ele vai intimar a parte contrária para que ela apresente as suas contrarrazões. E ao que essa parte apresente as suas contrarrazões, o juiz terá preenchido os requisitos para remessa e aqui ele analisará, ou ele fará, o segundo juízo de admissibilidade. Então, somente após o recurso e as contrarrazões é que o processo chega para o órgão hierarquicamente superior. Ou seja, esse triplo juízo de admissibilidade ele faz um fracionamento entre a interposição do recurso com o recebimento das contrarrazões. Por que é uma parcela minoritária? Porque esse ato aqui ele é único. Esse ato ele é único por quê? Porque o recebimento do recurso ele permite o seu envio para a instância superior com ou sem as contrarrazões, desde que o seu recurso preencha os pressupostos de admissibilidade. Então, embora, como eu havia dito, fazer sentido, não é crível e não goza da maioria esse entendimento do triplo juízo, certo? E a explicação é por conta de ser um ato indissociado e de não a remessa dos recursos, ela não fica condicionada ao ato de contrarrazoar. Com ou sem contrarrazões, o processo subirá, desde que o seu recurso preencha os pressupostos recursais. Aquela parte final que eu havia destacado com uma caneta diferente. Quanto ao recurso ordinário em procedimento sumarício.
Procedimento sumaríssimo nasceu para ser um procedimento célere que forneça uma resposta pronta e o quanto antes possível para dar uma satisfação definitiva aos anseios das partes. Se ele nasceu para ser célere, o tribunal no qual esse processo está tramitando, ele tem que viabilizar a sua rapidez, a sua rápida resolução. E isso é garantido como? Isso é garantido, primeiro, prazo para o relator. Segundo momento, a secretaria, tão logo receba, vai pautar, sem revisor. O Ministério Público do Trabalho, ele somente se manifestará se houver necessidade e essa manifestação será oral. Ou seja, eu não tenho tempo para perder. E o meu acordo, ele vai respeitar aquilo que já está pronto para que ele não leve o mesmo tempo para ser elaborado. E, na minha concepção, a maior prova de que o TRT ele tem esse compromisso com a celeridade, que é a possibilidade de designar uma turma exclusivamente para o julgamento de recurso ordinário. Qual que é a exigência para que essa designação aconteça? Que o tribunal seja dividido em turmas. Sendo o tribunal dividido em turmas, automaticamente é possível designar uma para o julgamento dos recursos ordinários de procedimento sumaríssimo. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos as particularidades do recurso. Essas particularidades seriam: previsão legal, artigo 895, o recurso ordinário. Ele não é um recurso isento, portanto, é necessário comprovar o recolhimento das custas e do depósito recursal. E, mesmo que ele não seja um recurso isento, existe a possibilidade de não ser cobrado o preparo, que são ausentes, isentos dessa comprovação. Nós aprendemos que o cabimento do recurso ordinário será de decisões tanto de primeiro quanto de segundo grau. No caso de segundo grau, somente quando tratar-se de ações de competência originária. E a partir daí, nós entendemos que a admissibilidade desse recurso ordinário fica condicionado a um duplo juízo de admissibilidade que acontecerá de acordo com quem esteja interpondo o recurso. Sendo um recurso interposto contra a decisão originária de primeiro grau, o juízo ACO será a Vara do Trabalho e o juízo adquem será o TST. Em se tratando de uma ação originária do segundo grau, o juízo ACO será o TRT, na medida que o juízo adquem será o TST. Então, o juízo ACO ele vai variar de acordo do grau em que originou-se a instrução desse processo. Nós também aprendemos que o prazo para a interposição de recursos são 8 dias e que prásico idêntico é concedido à parte para apresentar as suas contrarrazões. Pessoal, fica aqui então a nossa disciplina quanto ao recurso ordinário. Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro, aproveitem o nosso momento presencial e, a partir daí, contem comigo por todos os canais de comunicação. Certo? Um abraço a todos e fiquem com Deus.